Estamos iniciando mais um episódio do podcast Por Canoas. Eu sou Igor Souza, estou aqui por Canoas. Estamos com dois representantes do bairro Fátima e do bairro Rio Branco hoje conosco. Representando o bairro Fátima e Rio Branco, né, presidenta da comissão SOS Fátima Rio Branco, dona Cláudia, muito obrigado pela parceria, né, por atender o nosso pedido de participação. E o nosso amigo aqui, o Pedro Rica, do bairro Rio Branco, também muito obrigado pela participação. Vou pedir que vocês se apresentem, né, uma breve apresentação e contar um pouquinho da história de vocês no bairro, quanto tempo vocês residem em cada bairro. Podemos começar pela senhora, dona Cláudia? Claro. Boa noite e gostaria de agradecer a vocês a oportunidade. Então, assim, eu me chamo Cláudia Burtê, moro há 52 anos no bairro Fátima. Só fui nascer em outro município, voltei. E assim, no dia 6 de maio, eu e uma outra moradora do bairro criamos o grupo, né? Que no início o intuito era nos ajudarmos depois quando nós voltássemos para as nossas casas. A gente imaginou assim, né? Molhou tudo, né? A gente perdeu porta, janela, né? A gente vai precisar desses materiais todos, tinta, para a gente se ajudar, assim, nas dicas, né? Aonde tu achou isso, tu achou aquilo, aquele outro. E o grupo. Aí adicionamos os vizinhos mais próximos e os vizinhos foram adicionando outros vizinhos e o grupo foi crescendo. Então, a princípio era só foco na reconstrução. Lá em agosto, setembro, começamos a enfrentar um problema muito sério da criminalidade no bairro Fátima, né? Por conta do abandono das residências, os vizinhos que não conseguiram retornar aos seus lares, estavam inclusive em outros municípios, e aí começou furtos, né? De fios, o furto de janelas, né? Aqueles materiais todos. E com isso, como se não bastasse, os assaltos a pedestres, né? Era diário relato de 2, 3 assaltos. Então, nosso primeiro contato, assim, fora o reconstrução, né? Do intuito inicial do grupo, foi a gente pedir ajuda aos órgãos de segurança. Sim. E aí, no grupo já foi 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, e aquilo começou a encorpar. E a gente meio que estava perdendo o controle. E aí, então, pegamos mais alguns vizinhos que apareciam muito, assim, né? Que falavam, muito participativos. E aí, então, agregou mais alguns vizinhos. O de Edson, a Alessandra, a Fátima, a Flávia, o seu Sadi. E o Fábio Fanfa e a Dani, que é a presidente da Associação dos Moradores da Rio Branco, e criamos uma comissão, né? E disse, bom, então agora a gente está, além disso, nós temos vários problemas para tentar ajudar a comunidade. E nós, porque somos todos moradores dali. Então aí, o nosso primeiro evento, assim, foi em dezembro, com a segurança pública. Solicitamos uma reunião aí com o secretário de segurança do município, o capitão da Brigada Militar, que prontamente nos atenderam, Polícia Civil, ali a 4ª DP, né, e Guarda Municipal. Fizemos uma reunião, assim, no início tomamos um balde de água fria, porque tinha meia dúzia. Nós éramos, acho que em 14 pessoas, a maioria era da comissão, e 3 ou 4 pessoas só do bairro, né, assim, moradores, que não eram da comissão. Mas foi um alinhavo muito bom, e de dezembro para frente, com a parceria da Brigada Militar, eles começaram com rondas ostensivas, assim, visível no bairro. E a criminalidade começou a decair. Tinha dias que nós tínhamos 3 eventos, né? E chegou o ponto, assim, que a população mesmo já estava pegando os meliantes, a unha. Eu tô suando que tá calor aqui. Tá quente. Tá quente, realmente. Estavam pegando os meliantes já a unha, sabe? No chão, e aí eles já punham no SOS. E acione, nós já tínhamos o canal direto, o comandante do 15º aqui nos passou direto. E a gente já, pelo WhatsApp mesmo, né? E em minutinho chegava a brigada, prendia. E aí, assim, foi acho que 1 mês e pouco.
E aí, nossa primeira ação, então, foi no dia 26 de janeiro, na pracinha ali do bairro Fátima. Veio a Record, fez a cobertura. E então, assim, ó, o que aconteceu? Eles faziam ronda a pé, de moto, de carro. Então, o grupo era assim, aquele plim, plim, plim. Tá aqui na Bittenbender, tá aqui na Bartolomeu, passou, obrigada, agora aqui. E assim, ó, a gente acalmou os ânimos. Nós chegamos, assim, ó, 22 dias sem ter nenhum relato no grupo de nenhum tipo de ocorrência, né? E a gente sempre batendo aquilo que é a brigada. Tivemos reunião lá no 15º Batalhão. E a importância de fazer o BO sempre, porque senão entraram aqui em casa. Só vira estatística quando tiver o registro, e aí eles têm como argumentar para que tenha mais policiamento lá. Porque o que acontece? Eles tinham um carro para o quadrante sudoeste todo. Mato Grande, Rio Branco e Fátima. Então, era olimpicamente impossível a Brigada Militar, por mais que quisesse fazer alguma coisa, não tinha condições, né? Sem o carro. E aí, então, o que a gente fez? A partir de fevereiro, aí a gente disse, bom, agora nós vamos conversar com o poder público para ver o que é que está acontecendo. E aí o engenheiro Fábio Fanfa, que é da comissão, né, engenheiro agrônomo, o Fanfa sempre nos trazendo muita informação, né? E aí a gente quis se aproximar do poder público para ver o que estava sendo feito, de que forma seria feito, né? Porque até aí a gente todo mundo louco de medo. E aí a prefeitura, então, nos atendeu, o prefeito, vice-prefeito, secretário de obras e um engenheiro. E aí levamos um grupo de moradores do Fátima e um grupo de moradores da Rio Branco neste dia. Aí fomos atendidos pelo prefeito e dali foi assim o pontapé inicial. De lá para cá, todas as demandas que nós tínhamos, né, a gente pedia. Mas é aquilo que eu disse, assim, brincando e na boa, não pejorativamente, mas o nosso intuito inicial era apontar toda a ideia lá para o governo do estado, porque a prefeitura, a gente sabia que os caminhões que estavam usando para um hidrojateamento eram caminhões cedidos pela Corsã. As obras iniciais do Muro da Cassol também, né, com dinheiro, uma contrapartida da Corsã. Então, o que o prefeito dizia para nós, e disse para todo mundo, né, nas redes sociais, não é novidade para ninguém, que a prefeitura não tinha dinheiro em caixa para fazer nada dessas obras. Então, nós dissemos, bom, então agora nós temos que começar a nos organizar porque a gente esperou fevereiro, março, né, e nada de movimentação do dinheiro vir, e a gente já sabia que já tinha vindo, né, os 6,5 bilhões, né, do governo federal. Eu disse, bom, então agora... E aí nós começamos, nosso primeiro grande ato, assim, foi no dia 3 de maio, dia que fez um ano da gente. Nos reunimos ali na Vale Irineu de Carvalho Braga e fizemos um ato. Não foi protesto, foi um ato mesmo alusivo a um ano da enchente, né? As nossas memórias, aquilo tudo que a gente perdeu. A gente fez um protesto silencioso com velas, que ficou muito bonito, assim, foi uma choradeira geral, porque a gente quem passou, né, Igor, acho que nós todos aqui fomos alagados, né, e é o que eu digo sempre, todos nós aqui ficamos abobados da enchente, né, que eu tenho 58 anos e eu cresci ouvindo, pra lá, bobada da enchente, e repeti, não sabia o porquê, né, hoje eu sei, e sou uma bobada da enchente, e hoje consciente do porquê disso tudo. Então, fizemos esse ato no dia 3 de maio, deu uma repercussão e eu disse, bom, agora nós não podemos parar, né? Depois acompanhamos a Câmara de Vereadores, né? Uma iniciativa do vereador Eric, de ir até a Assembleia, fomos juntos, levamos faixas do SOS, fomos para lá, tu estavas também, né? Sim, depois participei. fomos para a Assembleia, fomos atendidos, né?
pelo presidente da Assembleia Legislativa. E de lá para cá a gente não parou mais. Tá? Não paramos mais. Até o último ato, agora no dia 5. E porque até sexta-feira nós estávamos assim, ó, com um ato organizado, mas sem bater o martelo ainda. Sim. Porque ele tinha dado, o governador Eduardo Leite havia dado aquele prazo do dia 4 para mandar a verba. Né? Foi criado o fundo municipal, onde a Câmara dos Vereadores votou por unanimidade a criação, né, deste fundo. Nós participamos da sessão, foi unânime a criação. E aí, como não chegou até sexta-feira, a gente disse, bom, então agora é a hora, e fizemos o ato. E a ideia, se não viesse, nós iríamos fazer um ato de 15 em 15 dias, ou todo sábado, se não chovesse, porque o que a gente vive foi um ensaio, né, do que a gente viveu do dia 16 de junho para cá, que teve aquela chuva, que desceu toda aquela água de novo na Cassol. Né? Momento de tensão que a gente teve. Foi tenso, foi horrível. Vocês, os moradores ali a gente sabe que houve, inclusive, óbito, né, na Rio Branco. Claro que em outros bairros também deve ter tido idosos que infartaram, né? Então, ninguém mais tem saúde mental, sabe? Para pensar em enfrentar isso de novo. A possibilidade. Então, a gente vivia tentando sensibilizar o governador, né? Ele como um gestor que tem... ele é um governador, né? Ele cuida de um estado todo. Ele é responsável por um estado todo. E que tem aspiração a cuidar de uma nação, ele não podia, sabe? Ficar esperando. E tem o gabinete que cuida disso, que agilizasse Canoas com os projetos. Eu acho que só Canoas, pelo que eu tenho acompanhado, Canoas e Porto Alegre só estão habilitados, né? Tem mais 30 municípios que estão em menção de se habilitar, mas não se habilitaram ainda. Eu vejo que Eldorado está passando por algumas dificuldades ali, né? Em questão de projetos. Eu vi que teve uma ação do Ministério Público ali que andou trancando algumas licitações deles, né? Pois é. E aí, a cada chuva, era aquele desespero. Então, agora sim, com esse... Aí o grupo explodiu de novo, porque aí a gente tem vizinhos maravilhosos ali no SOS que ficaram vigilantes conosco, assim, a agradecer, aproveitar até e agradecer a todos, mas em especial esses, porque não tinha hora, nós nos quarteávamos, era 2 horas da manhã, era 3 horas da manhã, era a chuva, era aquela friagem, e nós lá em volta, sabe, secretário, com o secretário da Defesa Civil, e aí qual é a situação? Não, a gente quer a verdade, a gente, sabe? Então, assim, nós não queremos mais passar por isso. Sim. A gente tá traumatizado, né? Traumatizado. Os bichos, os animais de estimação da gente. O meu cachorro começa a chover, ele pula pra cima de tudo. Sim. Sabe? Do medo, porque foi o que eles tiveram que fazer ali. Então, Igor, agora... nós solicitamos uma agenda, tá? Com o prefeito, que não foi nos finalizada ainda, ok, semana passada. Estamos aguardando a secretária dele nos retornar, porque nós precisamos sentar agora com o poder público, né? Porque nós estamos formando, não a comissão... membros do SOS, mas a gente ampliou, tá, esta comissão. Agora é uma comissão de monitoramento das obras. Importante. Tá? Não somente das obras, mas da verba, né, dos 179,6 milhões que vieram, que serão depositados nesse fundo. Então, assim, eu sempre digo, eu não gosto da palavra fiscalização, porque a gente geralmente fiscaliza aquilo que a gente desconfia e que a gente, né? A gente, enquanto não nos provarem ao contrário, a gente vai monitorar. A gente quer... A gente precisa estar vigilante, né? Vigilante. E a sociedade civil organizada. Então, esta nova comissão que nós estamos criando, nós agregamos mais um engenheiro mecânico, tá?
porque ele é o entendido lá das casas de bomba. Importante. E ele vai nos dizer, quando nós estivermos junto com a prefeitura monitorando, se aquilo poderia é assim, assado, para a gente... O nosso intuito não foi, desde o início, e não é bater contra a prefeitura, ser contra a prefeitura. Não é ser uma oposição política, né? Não, exatamente, porque o SOS é apartidário desde o início. Nós queremos uma parceria. Isso não quer dizer que, se nós tivermos que bater, nós vamos bater sim. Fortemente, a gente vai bater se tiver que bater. Né? Então, num primeiro momento, é parceria. A gente quer ajudar. Então, estamos entrando com esse morador do bairro, o engenheiro mecânico Hélio, que é do grupo SOS. Estamos com um bombeiro, porque lá nas chuvas do dia 16 agora, e a gente sempre em conversa com o secretário Vanderlei Marcos, né? Ele se colocou à disposição, porque a gente sempre cobrando dele ali na beira do rio, um plano de contingência. E aí, secretário, se a gente tiver que sair, o que a gente faz? Porque foi um caos, né? A outra vez, o trânsito já engarrafado desde as 3 horas da tarde de sexta-feira. Sim. A gente levava 3 horas, eu levei 3 horas para sair. 1 hora. Né? 1 hora da tarde já tava. Mas eu digo assim, a hora que eu saí, eu levei 3 horas para ir até a Guajuviras, onde eu levei minha mãe. O Fátima acabou afunilando tudo pela Irineu e pela Bartolomeu de Gusmão, né? Foi horrível, gente. E aí a gente, nesse desespero agora, eu questionei, né? O secretário disse, secretário, e se agora, Deco? O que a gente faz? Rotas de fuga, muito Rotas importante de fuga, a gente ter exatamente. isso hoje, né? O viaduto da Mauá já estava debaixo d'água. Ali só tinha o da base, Sim. né? E aí a cidade inteira. Aí ele se pôs à disposição, inclusive antes de vir para a esse teu convite, atender esse teu convite, eu ainda mandei um WhatsApp para ele, secretário, tudo em cima, confirmado. Então ele se propôs a nós, sociedade civil organizada, juntos construir esse plano de contingência. Importante. Importante porque eu sei, eu já estive à frente da Defesa Civil, né? Até um mês anterior da enchente, por articulações políticas. Eu acabei saindo e retornando depois para atuação nos resgates, né? Nós tínhamos um plano de contingência, né? Mas era um plano para nossa atual gestão, como é que eu vou dizer assim, para nossa atual realidade daquele momento, né? A gente não tinha passado por uma enchente ainda. Sim. Então ele não era enxuto para atender uma emergência climática que nem aconteceu naquela época ali, né? Mas hoje a gente necessita de um plano de contingência novo, de um plano de contingência com rotas de fugas, né? Porque antes nossos pontos de bairros que tinham pontos de perigo, assim, eram demarcados, né? Não eram todos os bairros. Hoje nós temos metade da cidade, né? Que é um ponto de perigo porque foi afetado pela enchente. Lá do oeste todinho é perigoso, isso, né? Isso. E tirando ainda lá o cantinho a São Luís, né? Também. Que pega A parte baixa. Isso. Seu Pedro, aproveitando, conta um pouquinho da sua história no bairro Rio Branco. Então, boa noite. Meu nome é Pedro José Sberci Donati. Conhecido por Pedro Rica, sou morador do bairro Rio Branco desde o ano de 1964, na mesma rua General Câmara. Quase o dono da rua. Não vou dizer o dono da rua, mas né, o pessoal lá me conhece muito por Rica, né? E associaram o nome Pedro Rica, então é o que me conhece. Eu sou aposentado como mecânico de manutenção naval, trabalhei por 40 anos na náutica, então tenho um pouco de conhecimento de água. Daqui do nosso Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, eu conheço muitas marinas e muitos portos, né? Posso falar, inclusive, com bastante apropriação do assoreamento do nosso Guaíba, do nosso Lago Guaíba. Importante. Né? Que depois vou comentar a respeito. Mas o que me traz até aqui? Primeiro foi o convite, quero agradecer. Não participo de nenhuma associação, né? Nem da do Fátima, nem da Rio Branco. Fui convidado pelo Igor por ter postado muitos vídeos durante a época da enchente. Eu fui resgatado no dia 4, às 3 horas da manhã, de barco já com a água no telhado da minha casa, ali na General Câmara.
E aí tivemos um trauma, porque o barqueiro, quando entrou no meu pátio, ele cortou o motor, porque havia muitos entulhos, muitas coisas. E a correnteza ainda era muito forte, no sentido da Guilherme Shell para o rio, que seria para as companhias de gás. E o barco não pegava, deu um escuro e o barco não pegava, aquela correnteza foi nos levando por cerca de uns 300 metros rua abaixo, e nós fomos agarrando uns cabos de energia, galhos de árvore. No barco, para ter uma ideia, tinha 2 cachorros de porte, sem as guias, e eu tinha uma cachorrinha pequenininha numa caixinha, que era de uma vizinha que pediu para mim levar, e uma senhora com um gato, e os 2 socorristas. Então, aquela embarcação, ela virava para um lado, virava para o outro. O desespero, a impressão que se tinha, eu pensei comigo naquele momento, eu estava seguro em cima de uma laje, sem telhado, porque eu havia feito uma construção, ainda não tinha telha, né? Eu estava mais seguro lá do que naquele momento do barco, né? Até que a hora que ele conseguiu puxar aquela cordinha e eu tinha os conhecimentos de apropriação para fazer aquilo ali, mas era o trabalho dele. E até que o motor do barco roncou e fui resgatado até o viaduto da Rio Branco lá. Isso durante a noite? Durante a madrugada, eram 3 horas já do dia 4. Dia 4. Que eu fiquei acho que com a maioria do pessoal pensou, pô, não vai alagar. Eu já tinha pego a enchente de 65, peguei a enchente de 67, eu tinha 8 para 9 anos, né? Saímos dos barcos da Defesa Civil também, paramos num abrigo. A de 65 eu não me lembro muito, né? Mas me lembro muito do choro da minha mãe reclamando as perdas da casa, perda de imóveis, e o pouco que se tinha, né? Então, posso falar um pouco mais da de 67, que passamos em abrigo e tal. Eram umas barracas dentro de um ginásio, quem tinha barra, quem não tinha, botava um lençol, umas cobertas por cima, né? E, então, eu tenho essa lembrança lá dos meus 8, 9 anos. Perdi, eu estudava na escola Álvaro Moreira, perdemos aquele ano, o ano subsequente, né? E retornamos para Rio Branco em 1970, já com a construção do dique, que aí deixou o bairro mais seguro, né? Mas voltando para as enchentes atuais aí. Eu, a partir, acho, do dia 14 de maio, eu consegui que viessem uma jardineira, aquelas calças com botas e tal, de Xangri-Lá, porque aqui os preços estavam absurdos. Sim. Um artigo que tu comprava ali por 130, 140 reais, chegou a 300, 350. E meu sobrinho estava na praia e eu pedi para ele que comprasse. Eu achei pelo site em Xangri-Lá por 140 reais. E ele trouxe. A partir daquele dia, eu me deslocava dentro dos apartamentos da base aérea, para quem conhece, atrás do Sesgapa tem os apartamentos. E minha filha mora lá com um sargento, ela é casada com um sargento, e ela mora lá. E eu me abriguei na casa dela por 45 dias. E eu fazia aquele trajeto de a pé, lá do Sesgapa até o viaduto da Rio Branco, com aquela jardineira. Quando meu genro não estava de trabalho, de serviço, ele me trazia. Eu colocava aquela jardineira e entrava Rio Branco adentro, principalmente aquelas ruas ali, General Câmara, Mauá, Hermes da Fonseca, as travessas Farrapos, Bartolomeu Bueno e um pedaço da Pistoia também, e a 13 de Maio, que são as ruas que englobam aquele partido. Fechando os hidrômetros, dando uma mão e narrando e contando para as pessoas os vídeos, né, vídeos longos que eu ia fazendo com o celular, levava um adaptador para manter a bateria. E a partir daquele momento ali, pessoal, todos os dias começaram a criar os grupos, General Câmara, 3 de Outubro, da Hermes, e todo mundo mandava mensagem, como é que está a minha casa, olha para mim, leva comida para o gato. Então, uma maneira, eu fui ajudado, e uma maneira que eu encontrei de ajudar e sair daquele a esmo, porque a tua atenção, a tua cabeça, ela só pensa assim, o que eu vou encontrar dentro da minha casa? O que eu tenho? Né? Como é que vai estar meu carro, minha moto, minha TV, tudo? Que todo mundo encontrou, uma bagunça. Então, a partir daquele momento que eu comecei a direcionar e mostrar para as pessoas, né, era como se fosse um jornal diário, foi até o último dia. E eu, naquelas caminhadas que eu fazia, a General Câmara começou a baixar o nível da água, lá para o dia 24
24, 25, começou a diminuir bastante o nível da água, mas eu observava que as ruas, 3 de outubro, Bartolomeu Bueno e a Travessa Farrapos, que eram em direção ao dique, essas demoraram mais. Essas foram até 4 de julho, e eu não entendi o porquê daquilo. Se as bombas, é justamente a canalização pesada, eram nessas ruas, que passam por trás do dique, do campo do Frigosul. E eu não entendia como que aquelas ruas não baixavam água. Até o momento que eu descobri o cano da Cassol. Nessa última ameaça de enchente que nós tivemos. 16. É. Todo mundo descobriu. E assim, O tempo que o pessoal ficou ali. Exatamente. Aí eu botei nos grupos. Quando eu achei aquele caminho de Edson, do bairro Fátima, ele Sim. não acreditou. Ele disse, não, mas não é possível de Edson. Olha para te ver. Coloquei a bicicleta dele na caçamba da Saveiro e fiz todo o percurso. Aí mas assim mesmo ele não acreditou. Acho que ele até colocou um vídeo meu, né? Sim. E a partir daquilo ali, quando eu coloquei nos grupos da 3 de outubro, da Rio Branco e da General Câmara, aí o pessoal criou aquele tumulto que chegamos até o pessoal com as tocaninhas lá, com os trabucos, os trabucos atravessados lá, porque no meu entender, eu acho que eles acharam que alguém queria invadir a Cassol, coisa assim. Não, a ideia não era essa. A ideia é que alguém falasse, porque teve várias pessoas que fizeram muitos vídeos, né? O Cris da Cão Nobre, tem o outro que tem me esqueci o nome do jornal, Timoneiro, mas ninguém em nenhum momento foca naquele cano da Cassol. Eu fiz, inclusive, até uma reclamação no Ministério Público, né? Que está aqui, ó, né? E eles pediram que eu recolhesse a assinatura. Eu fiz de a pé, recolhi uma por uma, levei para eles e adicionei lá no Ministério Público 5 vídeos mostrando o percurso da água, do passo a passo dela enchendo no pátio, enchendo atrás da rua Henrique Luiz e entrando no pátio da Cassol e invadindo pelos canos, né, a tubulação da Rio Branco. E eles deram a infelicidade de eu estar lá naquele dia que a broca perfurou o cano. Que um dia antes deu um tumulto que arrebentou um cano da Corsã. Foi onde deu o vazamento. Isso, aí mas era água potável com muita pressão. E esse que eu descobri lá, não, quando eles perfuraram ali, a água que estava entrando do rio lá, pegou um caminho no meio da obra ali. Então ali foi o quê, né? A válvula de escape que a gente conseguiu ver. E daí eu consegui colocar isso nas redes sociais lá e deu até polícia lá em casa. Foram até a polícia foi lá porque achando que eu estava agitando e tal. Até foi o capitão Cavalcante, depois ele foi muito simpático, me deu o número de telefone dele. Mas infelizmente no dia do protesto eu tinha que fazer a minha prova de toga, né? Porque eu, apesar da enchente lá em 2022, eu entrei num curso técnico de enfermagem e me formei dia 9 de abril, de a pé, lavando meu jalequinho, minhas calças brancas, num balde e secando no forno de um fogão da enchente, porque eu não tinha roupa. Ficou meu carro, ficou minha moto, tudo que eu tinha ficou. Eu consegui entender nessa enchente o trauma e o desespero da minha mãe, nas 2 anteriores que ela pegou. E tantas outras mães, né? Que também pegaram essas enchentes lá atrás e pegaram hoje, atualmente. Né? A minha também, 41 e agora? Pegou de 41, não, eu já sou de 59, então não. E é um trauma que a gente vai levar pro resto da vida. Agora essa última enchente, chegou a um cúmulo. Numa quarta-feira eu estava sem a minha caminhonete, porque quebrou os rolamentos da caixa, e chovendo, e eu me acordei 4 horas da manhã, uma garoa, eu botei uma roupa, um abrigo, e fui a pé para olhar o rio, tamanho, o desespero e o trauma que nós ficamos. Eu fiquei, eu acho todo que mundo ficou, né? Então, claro, hoje qualquer gota d'água que tu vê e tu põe no grupo, é que nem o Dietos falou para mim, Pedro, a gente não pode postar tudo, porque vai morrer algumas pessoas do coração. Eu disse, Edson, se morrer 6 do coração, não vai morrer 1000 afogados, né? A gente tem que passar de alguma maneira. Eu tenho uma maneira muito bruta de expor as coisas, né?
Então, falando um pouco também do assoreamento. Mas só para mim entender um pouquinho melhor e para o pessoal também aqui. Se ninguém tivesse visto esse encanamento, essa tubulação, e eles fizessem um muro, o muro não iria dar 100% de efetividade ali. É uma incógnita. Porque a água iria passar por baixo do muro e voltar para dentro do bairro. Se não tivesse perfurado, provavelmente iria continuar. Porque o que eles estão fazendo ali, tu consegue... Eu hoje fiz uma filmagem lá. Eles fizeram, eu não sei te precisar quantas perfurações para colocar as microestacas que são para dar estrutura nesse muro. Em torno dela, eles estão abrindo um retângulo com bastante profundidade para fazer sapatas também, porque não adianta só a microestaca para conter o peso. Se não houvesse isso aí, provavelmente esse cano continuaria. Se não acontecesse de ser exatamente o ponto onde a broca pegou e furou essa tubulação. E diga-se, é uma tubulação de 500 milímetros ou 50 centímetros, para quem quiser entender em medida. Os canos... É um belo cano, é um belo cano. E se forem olhar, pode pegar qualquer boca de lobo de qualquer rua, tanto da Rio Branco do Fátima, que eu ando muito em toda a cidade agora, em função de trabalhar com a caminhonete para me reconstruir. Dão inveja aquelas bocas de lobo que tem dentro da Cassol para escoar. São 5 numa extensão, eu vou chutar, de 150 metros, na diagonal. Ela é na diagonal. Da entrada da Cassol até a Guilherme Michel com o Dick. Ela chega ali, ela faz uma curvinha. Não, e ali eles estão com um nível de gravidade, né? Eles estão mais alto que a rua. Eles têm uma queda livre ali, um desnível, eu acredito, de 1,80 m da entrada até onde está o tubo. Sim. É uma coisa Então a água tem pressão suficiente para mandar para a rua, né? Essa água vai e entra pela tubulação e cai lá nas casas de bomba, né? Nas casas de bomba. Ela cai primeiro naquele arroio atrás do Frigosul, eu acho, né? Ela desemboca ali. Não é um arroio, ali na realidade, eu te digo com propriedade. Aquilo ali é assim, ó. Na General Câmara, no antigo Bando da Lua, para quem conheceu, lá os mais antigos, né? Tem tem 2 galerias na altura do número 390 e o 400, tem 2 galerias que elas vêm de todo o bairro e saem na 3 de outubro. Antigamente, quando não tinha o dique, elas iam até o rio. O rio enchia e nós pegávamos peixe ali, porque naquela época não existiam esses banheiros com descarga, eram sumidores, aquelas casinhas com sumidores, né? Então, quando eles construíram o dique, eles fecharam essa tubulação para as coisas ficarem lá atrás do dique. E criaram essa tubulação na 3 de outubro, que percorre por trás do campo do Frigosul. Ela atravessa a General Câmara e sai na Hermes da Fonseca para chegar nas bombas. E toda essa água que invade, a água do rio, que invade o Pátio da Cassol na época das cheias, ela é jogada dentro do bairro Rio Branco, sugada pelas nossas bombas, que é paga a iluminação pública. É nós que pagamos. Sim. E a manutenção das bombas também é nossa, para secar o pátio da empresa Cassol. Então isso tem que ficar bem claro. Nenhum jornal timoneiro, nenhum dos que puseram vídeo declarou isso abertamente. Tá? E eu, infelizmente, não pude estar no dia do manifesto, nem no dia que a Record estava lá. Eu mandei para a Record isso aqui, mandei os vídeos também que eu fiz para que eles deem uma pressão e fechem essa tubulação criminosa. Na verdade, a Cassol, pelo certo, eles não deveriam nem permanecer nem ali, estar né? lá, porque eu me lembro... Aquilo ali era uma forma de absorção da água ali, era né? um reservatório da cheia. Eu me lembro, lá na minha infância, lá com 9, 10 anos, que nós íamos jogar bola atrás do campo atrás do dique, que era o campo dos boi ali. Nós tínhamos um abatedor, era o Frigosul, nós tínhamos lá no frigorífico, tinha um abatedor. E ali nós subíamos cerca de 6 metros, do outro lado era 8. Já era um baixio. Então o dique foi feito ali. Do lado de cá nós tínhamos 6 metros de dique, sempre 5,80, 6. E do outro lado eram quase 8 metros. A subida era mais dificultosa, né? Então a gente era criança, tinha que subir. E aí, na volta era pior, vinha cansado da bola e tal. Sim. Então é isso que eu posso te relatar, que o bom
o lado bom da enchente são as pessoas também que tu acaba ajudando e sendo ajudado. Tem muitas histórias, se nós ficar contando aqui, nós vamos até amanhã. Temos bastante, mas esse processo do Ministério Público é muito importante, a gente vai seguir acompanhando junto com vocês esse... Tem aqui, desculpa a interrupção, tem aqui o número do processo, se tu quiser pegar depois. Se tiver alguém do Ministério Público nos assistindo aí, quiser visitar o local, lá é muito importante, o pessoal está carente, está com falta de segurança, e esses movimentos que o pessoal está fazendo aí vai trazer muito resultado, né, e muita transparência com esses processos para a parte dos moradores, né? E a parte da comissão do Fátima e Rio Branco, vocês têm o intuito de ampliar para mais bairros, Matias, em colônias, porque eu vejo assim o movimento de vocês, ele vem ganhando força cada vez mais, né? E vocês vêm fazendo um bom trabalho, um belo trabalho, o pessoal de toda a coordenação lá, o pessoal está de parabéns. Né? Eu participei no dia do ato, né, de 1 ano ali também. Eu estive ali na frente da escola ali, passei ali pela de vocês, estive um pouquinho também ali do Parque Eduardo Gomes, que também teve, né? E achei legal a união, né, desses grupos, né? Eu vi que no início ali a gente tinha um pouco de um grupo na Matias, né? Fez um ato lá na frente da Casa de Bombas na Matias, depois teve esses 2 no Fátima. Teve um outro, se não me engano, na Vila Serna. E agora, esse último que teve na Cassol, ali eu vi que teve uma união dos grupos, né? Teve bastante gente ali que aderiu. E até a gente pede para o pessoal, né? Quando houver esse tipo de manifestação, quando houver audiências públicas também, é muito importante para o pessoal receber as informações por parte do poder público. E esses movimentos populares é importante para uma questão de cobrança, né? De pressionar o poder público. Agora a gente sabe que o poder público está com a verba na mão, né? O governo federal fez o pagamento lá no início do ano, ou no final do ano passado, e agora já desenrolou, a Prefeitura de Canoas já está para receber, se já não recebeu, parte do valor, né, que foi requisitado. Então agora a pressão popular tem que acontecer para mostrar a força dos moradores, né? Isso que muitos moradores acabaram não retornando ainda para as casas. Então a gente tem que buscar, isso é um direito nosso, né? Um direito de cidadão, né? Igor, só deixa eu fazer um ganchinho aqui para eu não perder na tua fala. Esses 179,6 milhões que vieram, a população tem que estar assim, bem consciente e ciente, tá? Que veio do Plano Rio Grande. E essa verba é destinada para 3 objetivos, tá? Então, assim, não é, vamos arrumar não tão menos importante as UBSs, né? O Hospital de Pronto-Socorro, as escolas que foram danificadas, ok? Mas esta verba dos 179,6 milhões que vieram é para ser investido no hidrojateamento, na modernização das casas de bombas, ou manutenção, alteamento do maquinário, né? Seu Pedro me ajuda, o nome técnico aí. E os diques de contenção, tá? Então, assim, isso a gente tem que ficar... Por isso a gente já pediu essa reunião com o executivo, né? Porque essa verba... ela foi liberada com a aprovação dos projetos, esses, para esse objetivo. Então, assim, essa verba não vai poder ser usada para habitação lá, as casas que querem entregar, que estão precisando, a gente sabe, né? E vai vir a verba. E se... a gente foi parceria até agora, né, pedindo para o governador a liberação. A gente não vai agora, porque veio 179,6 milhões, a gente vai agora simplesmente deixar de cobrar. Não, Sim. Nós vamos continuar até que venha para a prefeitura o que é necessário, o que foi orçado, que estaria em torno de 550, né, milhões. Então não veio nem a metade ainda da verba que teria que vir.
Então, isso a gente quer que fique bem claro para a população e bem claro para o poder público, que estaremos vigilantes, que esta verba é para uso desses três itens: hidrojateamento, a modernização e manutenção de casas de bombas e a contenção das cheias, que seriam os E acesso a essas casas de bomba, né, em época de cheia, de alagamento, que nem nós tivemos ainda. E não se tinha acesso, tinha que se criar acesso. Sim. Né? Então hoje tem que deixar. Eu até questiono esse muro da Cassol, se não teria que ser um dique, né? Não teria que ser um dique com acesso da parte mais alta, né? Para poder acessar essas casas de bomba, que hoje elas vão ter, a partir da modernização, elas vão ter energia direto da subestação, né? E não mais... Para não necessitar de um gerador, né? Exatamente. Tem que ter uma rede alta. Sim. E a gente notou e a gente sabe que as nossas casas de bombas elas já estão ultrapassadas, né? Isso da década de 60. Né? Hoje nós temos equipamentos aí para fazer medição ali automáticas em tempo real, que eu acho que isso até a gente precisa disso para os rios, para a gente não precisar ir... Não, é um linígrafo. Que ele mede em tempo real ali o nível do rio e até isso... Não é a profundidade. É o nível, né? Conforme ele vai subindo, para não precisar o pessoal estar lá em cima do viaduto, lá cuidando. Subiu tantos centímetros, né? E a gente diz mais ou menos o desespero que é. Tu tá desesperada. Muitas vezes eu voltei da beira do rio e eu chorava que as lágrimas pingavam em cima do meu celular, mas eu aqui, lá pro grupo de 1.000 pessoas, pessoal, vai ficar tudo bem, e as lágrimas pingavam em cima do meu celular, eu limpava aqui e vai dar tudo certo, sabe? E louca de medo, e ali, firme e forte, tentando passar. A gente não, sabe? Não tem o porquê da gente passar por isso de novo. Sim. Então, se tiver que espernear, se tiver que brigar, a gente vai. E isso não é um aparelho caro. Eu acho que até fazer uma parceria com as construtoras que estão fazendo imóveis e empreendimentos aqui, isso é um equipamento num valor de no máximo uns 20 mil reais. É só nós ter aqui, a gente tem o Rio Gravataí, a gente tem os Sinos. Eu sei que na Praia do Paquetá eu acho que eles renovaram um contrato lá e trocaram o equipamento. Mas isso são dados para ser públicos. Para tranquilizar a população, abre na página da prefeitura, deixa aberto ali para a população e ir acompanhando, porque a gente fica muito refém das informações do poder público. Aí o secretário ou o prefeito tem que ir lá nas redes sociais dizer, não, tá tranquilo. A gente, como cidadão, a gente não consegue mais ficar tranquilo com aquelas informações. A gente tem que ver os dados, né? Tem os dados do Guaíba, de outros rios que são abertos. A gente vai ser louco. Aqui, Guaíba, São Sebastião do Caí. E assim a gente passava as madrugadas, né? O que tá vindo, quantos meninos tá vindo de lá, sabe? Eu ligava para minha irmã, isso até é uma é parceria Estrela. com as... Agora eu não sei, né? Parceria com as empresas, porque com essa aprovação desse aumento, né, do imposto, mas nós, quando as nossas faixas, foi doada, porque nós não temos dinheiro, né? O SOS é um grupo de moradores que se juntou para ir atrás de uma causa. A gente não tem um pinto para dar água, né? A gente só tem boa vontade, né? E a coisa e união. Então a gente bateu na porta dos empresários do bairro Fátima e alguns da Rio Branco também, e eles patrocinaram. Alguns não fizeram nem questão de colocar o nome deles, da empresa, nas faixas. Outros quiseram que pusessem, então pusemos o logo, né? Mas se tu está dizendo que custa em torno de 20 mil, pelo amor de Deus, até de incentivo fiscal, de repente, as empresas conseguem. Sim. Não, aqui, não teve a renovação recentemente do contrato da Sogal, né? A Sogal é uma empresa tão importante para o município aqui e para o poder público, né? Faz uma parceria com a Sogal. Só duvido que a Sogal não vai ter condições de fazer uma doação de um equipamento desse para a Prefeitura de Canoas. Mas eu acho que tudo isso, né? Tudo isso a gente tem que reivindicar, a gente tem que cobrar. E não só cobrar, né? É isso, né? A gente apresentar propostas também, né? De contribuição. Claro que a gente não está lá na ponta para executar. Mas se nós temos ideias, a gente tem que contribuir dessa forma também, né? Pessoal, nós estamos encaminhando já para o nosso final. A gente tem
a gente poderia ficar uma semana conversando. Aqui, com né? certeza. Porque nós temos... Não falamos nem do assoreamento do nosso Guaíba, né? Mas temos uns minutinhos ainda para te contribuir então, conosco com essa informação. Eu não sou geólogo, nem hidrólogo, nada. Sou simplesmente um mecânico de manutenção naval e agora técnico de enfermagem. Mas eu tenho ido para São Leopoldo, Sapucaia, e toda aquela parte alagada de São Leopoldo o pessoal está fazendo contenção. Então essa água não vai mais invadir aquele espaço, ela vai vir para cá. Vem lá do Paranhama, vem para os sinos e dos sinos vem para nós aqui. Tá? Se nós não levantarmos o nosso dique aí na altura de 6 metros, 7 metros, como eles querem, ou até 8, e não desassorear o Lago do Guaíba, nada vai adiantar. Nós vamos ficar naquela tensão que o dique poderá romper em algum ponto. Sim. Em 2008, eu lá nos veleiros do Sul e nos jangadeiros, eu fazia um trabalho que era cortar a quilha dos veleiros, que era para diminuir o pé direito, me faltou a palavra agora, o calado, que é a parte da linha d'água e mais o lastro, né? Isso chama-se o calado. O pé direito é a parte interna do barco. Então, tu tinha uns veleiros com 1,80, 2,10 de calado que navegavam em 2007, 2008. E aí, 2008 em diante, 2009, começamos a cortar 50 centímetros, porque os barcos encalhavam. Então, nós já tínhamos assoreamento lá atrás. Então, foi um trabalho bruto que ninguém queria fazer, porque é ferro fundido, tu não conseguia cortar com maçarico. Então, era manual feito aquilo. E a única pessoa que fazia aquilo era eu. Então, eu posso dizer com propriedade, o nosso Guaíba, o nosso Lago do Guaíba, ele vem sendo assoreado já desde 2008 para cá. Tá? Pelo próprio trabalho que eu executava. Se não desassorear, nós vamos ter água no topo do dique e aguardando ele arrebentar a qualquer momento e todo mundo evacuar. E será que esse desassoreamento que eles estão fazendo agora, que eles dizem que não é o desassoreamento que a população esperava que fosse ser feito, né? Mas é para a área naval, que eu acho que eles fazem no canal, né? O canal onde tem as boias, né? As boias vermelhas e as verdes, que determina o sentido que uma embarcação tem que ir e a que outra tem que voltar. Né? Então, o canal é essencial, porque senão não vai chegar gás, não vai chegar uma série de coisas aqui. Mas de alguma forma isso... Não, isso não tem. O próprio movimento das embarcações, isso vai movimentar... Acaba voltando. Sugiro que tu convide o Fábio Fanfa. Claro. Ontem, inclusive, ele deu... eu vi um vídeo no grupo de vocês lá. Isso, ele falou ontem lá na Assembleia. O Fanfa é autoridade nesse assunto, né? Claro. Até para nos ajudar a entender. Não, até eu conversei, né, com o pessoal do Instituto IPH, lá da URGS, né? Mas a gente veio tendo eventos climáticos, alertas, a gente não conseguia fechar a agenda com eles, né? Então a gente quer trazer pessoas, né, técnicas da área, assim, para a gente debater a respeito, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são técnicas também, só que algumas são contra, outras são a favor, e nós, que não somos técnicos da área, a gente fica... Tá, e aí a gente acredita em quem agora? Quem é que está dizendo a verdade? O governo fala uma coisa, né? O Instituto mostra outra. Claro, é um processo que tem todo um cuidado, né? A gente não é porque a gente passou por uma situação dessa que a gente também vai detonar com a natureza. Sim. Né? Tem todos mas os critérios. É que nem o Fanfa disse ontem, não é só o meio ambiente, porque nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Sim, não sim. é o meio ambiente, não é só a flora e a fauna. Não, e deve ter alguma forma, né? Porque a gente ouviu não tem como fazer, é uma coisa, né? Tá, mas qual é a forma que pode apresentar, o que pode ser feito? É isso aí que a gente precisa ouvir, né? Porque é muito fácil ir lá num canal lá e dizer, não tem como fazer, e deu. Aí o outro apresenta lá uma proposta, não tem como fazer, fazendo assim, assim, assado, dá um resultado. Então a gente precisa ter, a população precisa ter esse conhecimento, né? Até uma audiência pública por parte do Poder Executivo, do Governo do Estado ou da Assembleia Legislativa também é uma opção para debater isso. Acho que muito importante, porque não só moradores da região metropolitana que precisam disso, né? A gente recebe água desde o Taquari para cá, a gente recebe litoral também pelo Gravataí para cá. Nós somos cercados, né?
E não só os rios, né? As A bacias. gente é lá embaixo, o funilzinho, né? Canoas Onde chega entra a ser tudo. uma península, É. porque somos cercados de água. E que nem tu comentaste ali, se outros municípios fizerem As dique de contas. 7 metros de altura, a água vai vindo até o que tiver com uma altura menor, né? Menor. Se nós não tiver com Vai dique extravasar alto, aí, claro. vai sem nós, né? Sem Nós nós. somos o último até entrar no Guaíba para Guaíba. seguir Lagoa dos Patos, né? Eu acho que isso deveria ser até um padrão determinado, né? Eu sei que existe a Grampal aí que auxilia os prefeitos. Eu acho que isso aí deveria ter uma determinação. Ó, o nível X dos municípios aqui da região metropolitana vai ser tantos metros, para não acontecer isso, né? Vamos encaminhar então aqui para o nosso final. Se vocês quiserem fazer uma parte final de algum ato importante de vocês, quiser passar alguma informação para o pessoal também, pode ficar à vontade. É assim, agora o que a gente espera é que a população civil, né, tenha ciência do poder que tem, não é? Todos os nossos atos são legítimos e ordeiros. Então, assim, a gente não vai se reunir para fazer quebra-quebra, para fazer baderna na frente da prefeitura, para trancar avenidas, não é isso. Mas que as pessoas se juntem a nós, que venham. Que somem, né? Que somem, exatamente. Porque, gente, é muito fácil tu ficar sentado no conforto da tua casa, no teu sofá, confortável, com o smartphone... E né? perguntando como foi na reuniões, mão, né? e aqui, sabe? E na hora de pegar e Botar vir... a cara a tapa. Isso. Bem Então, assim, esse um apelo termo, que eu né? faço para todo mundo que está nos assistindo aqui nessa oportunidade, né, que o Igor está nos dando, que se juntem a nós, né, que venham junto com a gente. Está ali... Estamos tentando essa comissão, assim, a técnica, temos um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo, né, um bombeiro, um biólogo, um advogado, um engenheiro elétrico, CCD elétrico, né, o mecânico. Então, abranger todas as áreas, né? Temos o nosso cara da TI, que é o Edson, a Alessandra, que é estrategista, então... acompanha todas as licitações, temos uma da área do comércio, né? O seu Jorge, patrão do CTG, já que tudo estrategicamente, assim, sabe? Que a gente precisa de... Então, o que eu peço é que, quando a gente precisar da união dos afetados pela enchente, que nos apoiem, que levantem dos seus sofás retráteis e venha para a rua, se for necessário. Põe a cara a tapa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas estou aqui representando de alguma forma o nosso querido bairro Rio Branco, que é um dos mais esquecidos de toda Canoas. Perdemos até para a Vila Sapo. Não, mas o bairro Fátima, moro no Fátima também. E hoje nós estamos É que bem... o que acontece ali, né? O bairro Fátima, eu moro há 52 anos ali. Nunca foi feito nada de melhoria em canalização, essas coisas assim. E cresceu, o bairro Fátima, assim, ó, boom! Sim. Triplicou, quadriplicou o número de população. Muitos condomínios. E continuam as mesmas canalizações, né? Não, a infraestrutura tudo. é a mesma. É óbvio que não dá conta, gente. Sim. Né? É óbvio que não dá conta. Agora, tu viu o que a gente passou essa semana? Voltei na segunda-feira de noite da academia, que eu sempre venho por cima, né? E aí vim por baixo, não sei por que eu vim por baixo, quase me enfiei no meio daqueles troços que puseram E eu disse, meu Deus, o meu filho, mãe, eu não tô enxergando. Eu conversando com ele, mas de onde que isso aqui brotou aqui? Aí Tá falando fizemos... da Irineu? Não. Na Cairu. Na Cairu. Puseram os recuos assim. Uma coisa assim, ó. De outro planeta. Ninguém... Olha, é inexplicável. Não é recuo, aquilo chega a ser um avanço. Eu sei lá o que é aquilo. Aí fomos... Ia ser umas floreiras, eu acho. Aquilo ali. Eu acho que tem na com aquela baita praça na que Júlio tem de ali. Castilho. A floreira já podia usar para fazer um túmulo das pessoas ali. Porque, gente, estava dando engarrafamento. Sim. Porque o ônibus, ele passa o ônibus, aquilo ali é um movimento. Eu já solicitei sinaleira ali na esquina da Pitembeder com a Cairu, que é um problema aquilo ali. Aí, a sinaleira
o engenheiro de trânsito deve ter dito que não é viável. Mas aí me botarem aquelas papagaiadas ali. Mas aí nos mexemos, na segunda, na quarta o prefeito já subiu na patrola, já foi lá, já fez o merchandising dele, fez a propagandinha dele. Só ficou, os problemas ficaram, na verdade, né? Mas eu cobrei. Ficou mais esburacado do que já era ali. Tá né? lá no Instagram do prefeito, aproveito a oportunidade. Quem é que fez aquela obra? Se a prefeitura disse que não, que ele disse que não sabia, né? Ele como gestor teria obrigação de saber. Quem é que vai pagar, porque foi usada a máquina da prefeitura, quem é que vai pagar? Eu pedi para o prefeito ali, solicitei a ele, e vou cobrar, porque eu quero saber quem é que fez, e não vai ficar assim 2, 3, 4, 5 meses, aí cada um chega, faz o que bem entende, e fica por isso mesmo, Sim. E o contribuinte pagando a conta, né? Quem é que mandou fazer e quem é que vai arcar com essas despesas. Verdade. Prefeito, deixo aqui o convite, se o senhor quiser participar do nosso podcast, aí o pessoal pode entrar em contato também. Acho que a gente tem que abrir voz também para o poder público do município, né? Até para apresentar toda a situação real aqui das obras, do investimento que está sendo feito por parte do governo estadual e do governo federal aqui para o município. Acho muito válido. Gostaria de fazer aqui os agradecimentos aos nossos apoiadores. Thiago Mecânica GNV, bairro Matias Velho. O pessoal quiser fazer troca de óleo, aí estiver precisando, uma mecânica muito boa aí de um parceiro nosso. Metal Soldas, móveis estilo industrial. ATM Assessoria e Engenharia. De Raiz, construtora e instaladora industrial de postos de gasolina. Coxa Sports Bar. A Rapex e a Urban, Centro de Treinamento Profissional de Serviços por Cordas. SOS Bebidas do bairro Rio Branco, o pessoal que quiser bebida aí, não precisa nem levantar do sofá, só ligar que o pessoal entrega na porta de casa. Imobiliária Crédito Real, Canoas Parque aqui de Canoas, quem quiser vender imóvel ou alocar pode entrar em contato com o pessoal. Shark Sushi Canoas, melhor sushi de Canoas, com rodízio tanto no meio-dia quanto à noite, diversas promoções de bebidas também, cada dia um tipo de bebida liberado. E a Touchcell, assistência de celulares e acessórios do bairro Rio Branco também. Temos um cupom de desconto, vai estar aqui abaixo no vídeo, Mr. Gadu. Roupas, moletons, camisetas, bonés, acessórios maçônicos. O pessoal tem o nosso cupom de desconto, 10% de desconto. Podem entrar em contato, aí tem o QR Code e vai estar comprando e recebendo sua mercadoria na porta da sua casa. Pessoal, muito obrigado pela participação, por aceitarem o convite. E a gente deixa nossas portas abertas aqui também. Quando tiver algum movimento, quando ficar sabendo de o senhor andando pela Rio Branco, o senhor vai sempre ver alguma situação anormal. Aquele rio virou um amante, né? A gente está sempre vigilante. A gente, né, tudo que a gente vê, a melhor coisa, Ministério Público sempre, tenho certeza, tá aqui, a gente eu digo, confia faça uma bastante. denúncia, confie, uma hora vai acontecer. E a gente vai ficar acompanhando e a gente vai passar informações aqui. Quando vocês tiverem algum movimento, então, alguma situação que vocês, né, acham importante aí de contribuir, a gente vai ficar à disposição e vamos acompanhar também os movimentos lá e atualizando as nossas redes sociais diariamente, né, quando houver uma situação anormal ou de alerta climático aqui na cidade de Canoas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você pelo convite aí. Muito obrigada.